Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, para darmos continuidade às nossas observações relacionadas à nossa querida banca Fundação Carlos Chagas. E o assunto em questão que vamos começar a discorrer, sobre o qual vamos falar aí nestes nossos próximos encontros, é a respeito da interpretação textual. Veja que nesse contexto nós vamos observar sempre que a interpretação textual, ela pode ser vista por alguns como algo subjetivo. Então, muitas vezes, quando nós recebemos o gabarito da questão, às vezes nós ficamos um pouco desconfiados ou um pouco contrariados com aquilo que a banca considerou como certo ou como errado ou como a alternativa correta. Por isso nós vamos entender que dentro desse contexto de subjetividade, vamos trabalhar aí com as ferramentas necessárias para que você consiga sanar aí toda a possibilidade de extrapolação a respeito das ideias de um texto. Sempre que nós falamos a respeito de interpretação de texto, nós vamos considerar sempre a ideia de que você precisa fazer aí a leitura do texto. É lógico que você vai abrir a sua prova, ou você que está fazendo aí resolvendo questões, você vai abrir a sua prova e vai perceber sempre, ou você precisa perceber sempre, que o procedimento de leitura, num primeiro momento, o primeiro contato que você tem com esse texto, você precisa estar atento àquilo que está sendo comunicado. Então, veja, todas as vezes que nós trabalhamos com interpretação de texto, eu preciso observar sobre o que este texto está falando, qual foi a intenção do autor ao produzir esse texto, qual é o público que este autor pretende atingir. Então, muitas vezes, a própria bibliografia abaixo, o próprio ali abaixo o rodapé, né, que nós colocamos os dados do autor, ou a fonte, por assim dizer, daquele texto, já ajuda você a ter uma pequena noção daquilo que o autor pretende, ou qual é a linha de pensamento que este autor defende. Muitas vezes o veículo em que este texto está publicado também já ajuda a nós chegarmos aí a um conceito ou a um posicionamento de algumas questões que estarão na prova. Então, veja, nós vamos entender que existe ali uma conversa entre o autor e o leitor do texto. Então, nesse sentido, o autor do texto parte do pressuposto de que você possui aí alguns conhecimentos que precisam ser ativados. Então, por isso que eu coloco sempre a interpretação de texto como o final do curso, porque você já está preparado aí, principalmente na questão gramatical, ou seja, é necessário que se tenha um pouco de noção, ou que se saiba a respeito da gramática, da relação entre as palavras, para que você consiga fazer aí uma leitura satisfatória e consiga resolver as questões. Então, nesse sentido, também vale aqui ressaltar que nós vamos trabalhar alguns mecanismos, algumas ferramentas que te auxiliam na leitura e na interpretação textual. Não tem como nós trabalharmos o próprio texto, mas existem os elementos inseridos dentro do texto que ajudam você, pelo menos, a organizar ali qual é o sentido das expressões, ou qual é a intenção do texto. Quando nós trabalhamos as partes, quando nós trabalhamos o todo, é possível, então, nós fazermos ali o levantamento da ideia ou das ideias expostas pelo autor. Então, veja, neste sentido, já é necessário que você saiba que todo texto, toda a interpretação de texto, ela parte sempre de um contexto, ou seja, a situação de comunicação a que esse texto está se prestando, as palavras, a semântica, a significação, o sentido do texto de maneira geral, é preciso que você faça a consideração do contexto. Então, veja, a relação entre texto e contexto é fundamental para que a mensagem seja transmitida, a ser transmitida seja compreendida. Parte-se do pressuposto de que ler é atribuir sentido ao texto. Então, todas as vezes que você se predispõe a fazer a leitura de um texto, do trecho do texto, você está
com a intenção, obviamente, de atribuir sentido a este texto. Só que, à medida que a leitura avança, alguns elementos ajudam a compreender qual assunto está sendo abordado. A esse conjunto de elementos, sobre os quais falaremos agora, dá-se o nome de contexto. Então, depende do contexto. Quando eu pergunto para você, por exemplo, o sentido de uma palavra, o sentido de uma expressão, inclusive a classificação morfológica de uma palavra, por exemplo, é lógico que você precisa fazer a inserção desta palavra dentro de um contexto. Então, veja, dependendo da situação, dependendo do texto em que essa palavra está sendo utilizada, você atribui sentidos diferentes. Vai ser necessário, portanto, que se veja qual foi a situação. Então, veja, o contexto de produção é um conjunto de elementos considerados pelo emissor da mensagem durante a criação do texto. Então, veja, eu vou fazer a seleção de algumas palavras, eu vou fazer vou organizar o texto. Vou relacionar as palavras para que eu garanta a observação, a análise, a compreensão e, por fim, a interpretação do leitor deste trecho ou desse texto que eu quis escrever. São tidas em conta tanto a realidade do emissor quanto a do receptor da mensagem. Então, veja, muitas vezes, além do conhecimento gramatical que se tem, é necessário que o conhecimento de mundo pelo leitor e pelo receptor do texto tenham alguma relação, para que a gente não fique pensando ou tentando dar sentido a um mundo, entre aspas, pelo autor descrito, a uma situação utilizada pelo autor que não nos é tão comum. Aspectos como finalidade da comunicação, o público-alvo, o lugar onde o texto será veiculado, a realidade sociocultural do emissor e do receptor são observados. Então, veja, eu coloquei aqui 2 exemplos claros, assim, clássicos e básicos, para que você consiga entender que pela própria leitura deste trecho ou desses 2 trechos, você consegue observar que são emissores diferentes e que possivelmente têm a intenção de atingir aí receptores diferentes. Olha lá na nossa primeira frase, está dizendo assim: venha conhecer o novo curso, vem hoje conhecer o novo curso do NEAF. Imagine que numa situação de comunicação, você está aí pensando e tentando descobrir pelo contexto, pela seleção das palavras, quem seria este emissor? Quem seria a pessoa que está emitindo esta mensagem e para quem esta pessoa está falando? Então, veja, nesse contexto, você já observou que há aqui uma certa coloquialidade na expressão, ou seja, no verbo utilizado, apesar de os dois estarem com a intenção de transmitir uma ordem, fazer um pedido. São os famosos verbos no imperativo. A intenção foi utilizar os 2 verbos no modo imperativo. Então, veja, mas aqui nós entendemos que neste primeiro exemplo, este verbo grifado, ele está numa situação coloquial, numa situação informal, gramaticalmente falando, ele não está adequado às exigências gramaticais. Vem hoje conhecer o novo curso do NEAF. Dá para a gente supor que aqui o emissor da conversa, por fazer o uso de uma linguagem mais coloquial, poderia ser uma mensagem entre colegas, entre 2 concurseiros, por exemplo, que um já estuda aqui no NEAF e o outro talvez esteja pesquisando, esteja aí procurando um lugar para fazer um curso. E aí eles dizem: vem hoje conhecer o novo curso do NEAF. O NEAF está lançando aí um curso, vem hoje conhecer. Então, veja, uma situação mais informal entre 2 colegas, por exemplo. Abaixo, eu mudei essa situação de comunicação e coloquei: venha conhecer hoje o mais novo curso do NEAF. Então, nesse contexto, eu posso inferir que o emissor desta mensagem é o próprio NEAF. A quem? A todo o público concurseiro, a todo o público de concurseiros. Ou seja, todos aqueles
que tem a intenção de fazer aí a aquisição de um curso, que vai começar a se preparar para o concurso público. Veja lá, venha conhecer o novo curso que o NEAF está lançando hoje. Agora eu quero que você esteja atento à colocação deste nome ou desta palavra que morfologicamente nós chamamos de advérbio de tempo. E esta palavra, ela vai se repetir na próxima oração. Venha conhecer hoje o novo curso que o NEAF está lançando. Então veja, há uma diferença de sentido. Eu consegui mudar o sentido das expressões só porque eu dei uma ligeira modificada na posição deste advérbio. Veja lá, venha conhecer o novo curso que o NEAF está lançando hoje. Então veja, ontem eu posso supor, eu posso compreender que ontem não estava à venda este curso. Ele está lançando este curso hoje. Por isso, você pode vir hoje, amanhã, depois de amanhã e assim por diante conhecer, mas o lançamento está sendo hoje. Quando eu desloquei este advérbio, venha conhecer hoje o novo curso que o NEAF está lançando. Agora o advérbio se ligou ao verbo conhecer. Você pode vir hoje, mas o lançamento eu agora não consigo dizer se é hoje, se foi ontem, se já tem um mês, ou seja, o que o NEAF está denotando ou está chamando de curso novo. Pode ser novo para você ou pode ser novo para o mercado. O NEAF está lançando um curso hoje ou você virá hoje conhecer esse curso. Então veja que uma simples locomoção de uma palavra, principalmente os advérbios, as orações adverbiais, que nós conversamos e falamos que são orações ou expressões que denotam circunstâncias. Então, eu mudei a circunstância, eu mudei, portanto, o sentido destas orações. Então, tem que ficar claro para você que a gente vai trabalhar nesse sentido com as expressões. Todas as nossas conversas de agora em diante serão sempre atreladas a um contexto. Eu não consigo trazer uma resposta pronta para você se eu não tiver um contexto. Eu preciso analisar o contexto, você precisa analisar o contexto para saber qual é a situação em que esse texto foi construído, qual foi a intenção desse texto ao ser construído, quem é o público-alvo, qual é o veículo em que será publicado este texto e quais são as situações gramaticais que eu preciso estar atento. Então veja, eu tenho aqui duas situações em que você observou aí estas considerações. Então, neste primeiro contato, nós vamos entender que para falar de interpretação / compreensão textual, eu preciso estar com todas as informações intimamente ligadas ao contexto. Eu vou encerrar esse bloco de conversas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!